Então tá bom. O tema do meu trabalho é cuidados da enfermagem com a família do paciente portador da doença de Alzheimer. Esse trabalho ele está dividido entre introdução, onde eu apontei os pontos mais relevantes do trabalho. Sumiu aqui para mim, peraí, Dai. Sumiu para vocês? Sumiu. Ah, por que será? Voltou? Vamos ver. Acho que você vai ter que compartilhar de novo. Ah, peraí. Tem problema não, fica tranquilo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ir lá no Teams de novo, compartilhar. Isso. Apareceu, Dai? Não, tá indo. Tá indo? Agora foi. Foi. Tá, vou colocar aqui em modo de exibição. Vamos ver se vai agora para você. Peraí. Posso começar de novo? Pode. Então tá bom. O tema do meu trabalho é cuidados da enfermagem com a família do paciente portador da doença de Alzheimer. Então, esse trabalho está dividido entre introdução, onde eu vou apontar os pontos mais relevantes da pesquisa, os objetivos, o geral e o específico, qual foi a metodologia usada, a revisão de literatura, as considerações finais, que são alguns resultados, e as referências bibliográficas. Introdução. Então, a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que afeta as funções cognitivas e da memória dos pacientes. Esse trabalho de conclusão de curso, acredita-se que vai servir como fonte de conhecimento para profissionais de saúde, acadêmicos de enfermagem e, a nível social, para a família de pacientes com Alzheimer. A questão do meu problema, para nortear o meu trabalho, foi o que é Alzheimer na vida do cuidador e como a enfermagem pode atuar para uma assistência de qualidade, como que a enfermagem pode orientar a família quanto ao cuidado com o paciente, sobre os sinais e sintomas que o paciente apresenta. E também vamos conhecer um pouco sobre a gerontotecnologia e como ela pode ajudar o familiar a cuidar do idoso. Esse estudo foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica com revisão de literatura. Objetivos. Objetivo geral. O objetivo geral desse trabalho é compreender o papel da enfermagem frente às orientações e os cuidados do cuidador com o paciente, para que essa assistência possa ser de qualidade. Objetivos específicos. Conhecer o Alzheimer, os sintomas, os estágios da doença e o tratamento. A gerontotecnologia, o que é a gerontotecnologia e como ela pode ajudar o cuidador familiar no cuidado com o doente. E quais são as orientações e os cuidados que a enfermagem vem a ter com o cuidador e com o familiar. Metodologia. Essa pesquisa foi realizada com uma pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura. Foram feitas buscas na Biblioteca Virtual de Saúde, com artigos indexados aos Lilacs e Cielo e outras bibliotecas virtuais. Foram empregadas as seguintes palavras-chave: cuidados da enfermagem, família, idosos e doença de Alzheimer. Foram selecionados artigos publicados entre 2010 e 2020, em idioma em português. Encontrei 63 artigos, 21 foram lidos na íntegra e 12 foram selecionados. Esses que eu excluí foram por alguns critérios de exclusão que não respondiam à minha questão problema. E foi utilizado o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento do Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer para o Ministério da Saúde progressiva que afeta as funções cognitivas e de memória dos pacientes, que traz prejuízos de ordem comportamental.
Ele caracteriza-se histopatologicamente pela maciça perda sináptica e perda neuronal observada nas regiões cerebrais, incluindo o córtex cerebral, o hipocampo, o córtex entorrinal e o estriado ventral, que são responsáveis pelas partes da memória, concentração e comportamento emocional dos pacientes. Só um minutinho. Quer mudar? Alguns estudos mostram que a doença é classificada por estágio. Então, a cada estágio, o paciente apresenta uma sintomatologia, que sendo no estágio leve, o paciente apresenta a perda de memória recente, repetitividade das palavras e perda do raciocínio lógico. No estágio leve, os pacientes têm muita dificuldade das atividades de vida diária, como banho, caminhar, alimentar. E na fase mais grave, os pacientes já estão restritos ao leito pela dificuldade de deambular em cuidados paliativos. Na maioria das vezes, eles usam sonda nasogástrica, sonda vesical de demora e necessitam de um cuidado integral. Gerontotecnologia. Gerontotecnologia trata-se de produto, processo, estratégias, serviços ou conhecimentos com a finalidade cuidativa educacional da pessoa idosa e de seus familiares cuidadores. Então, a gerontotecnologia, ela veio para adaptar o doente à fase do Alzheimer que ele está passando. Então, nós temos a gerontotecnologia adaptativa, quando o paciente começa a esquecer o nome, quando o paciente começa a esquecer da casa, não querer tomar banho, quando ele está irritado e agressivo. Essa gerontotecnologia, ela adapta ao doente, ao mesmo tempo ela ajuda o familiar. Então, os principais motivos da criação da gerontotecnologia foi para ajudar no cuidado do familiar, na reabilitação e novas formas terapêuticas de cuidado. Sabendo que cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer gera muita insegurança, ansiedade, na maioria dos casos os familiares desenvolvem depressão. Então, é necessário que a enfermagem ela atue com orientação aos familiares, orientando os familiares sobre o que é o Alzheimer, o que a doença causa, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, como que o familiar pode lidar de maneira a ser menos estressante. Então, para a Silva, 2018, traz que a enfermagem deve participar ativamente do cuidado, tanto para a família quanto para o idoso. Então, são nas orientações, nos cuidados. E para a Marins, é importante que a equipe reconheça as necessidades do cuidador e do doente. Então, a família, ela desenvolve depressão, ansiedade, ela acaba, às vezes, achando que o paciente, ele não é o paciente, que é ruindade, que não é doença. Muitos não sabem o que é a doença do Alzheimer, não tem orientação nenhuma. E isso faz com que eles venham adoecer junto. Então, para prestar cuidados aos idosos com demência, vários aspectos necessitam ser compreendidos, como a fase da doença, o suporte familiar, a história de vida do paciente e como a família enfrenta o Alzheimer. A dádiva do cuidado e o tempo vivido em família. Além de toda a orientação que a enfermagem deve dar para a família sobre o que é o Alzheimer, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, como eles podem lidar, ainda devemos resgatar o tempo que a pessoa viveu em família. Devido ao estresse de cuidar com a pessoa com Alzheimer, a família acaba esquecendo que aquele vovozinho, aquela vovozinha, muitos não acham que não é a pessoa, mas lá no fundo tem aquela pessoa. Então é importante a enfermagem resgatar isso. Olha, a sua avó, a sua mãe ainda é a sua mãe. Ela só está diferente, mas é o Alzheimer que faz isso. Então, assim, o papel da enfermagem, ele é imprescindível na adaptação da família ao cuidado com o doente. E, principalmente, cuidar da saúde da família, porque a saúde o paciente, a família adoece em cuidar. Quando a enfermagem tem esse cuidado, quando ela resgata esse tempo vivido em família, o amor, eu acho que vai ficar muito mais fácil para a família entender. Então, considerações finais. Então, foi possível entender o papel da equipe de enfermagem no atendimento à família e aos pacientes portadores da doença de Alzheimer. Então, o papel da equipe de enfermagem, como eu já falei, é orientar a família. O que é o Alzheimer, o que ele causa, qual é o sintoma, qual é o tratamento, como que pode ajudar, quais são as formas terapêuticas de lidar com essa doença.
E a pesquisa também mostrou que o sofrimento da família durante o processo de cuidar é extremamente grande. Muitos adoecem, que levam a um desgaste físico, psicológico e emocional muito grande. Diante disso, é um tema que deve ser estudado constantemente, porque a população idosa aumenta a cada ano, vindo com ela as doenças inerentes da idade. Então, conforme os anos passam, novos conceitos de doença, novos tratamentos, novas formas. Então, isso é um tema que deve ser estudado, que é um tema que está no nosso cotidiano e ele merece bastante engajamento. E foi respondido o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho com a pesquisa realizada, que o foco era o cuidado com a família do paciente. E faz-se necessário continuar os estudos desse tema com indicações de novas pesquisas. Essas foram as referências que eu usei para a construção da apresentação. Estão todas aqui. E obrigada. Cleiva, parabéns. Foi bom? Foi muito bom. Parabéns, Cleiva. Você sabe que eu gosto muito desse tema, né? A questão da geronto é uma das minhas paixões, né? E eu acho que o seu tema, pouco que eu acompanhei sua trajetória na faculdade, o pouco que eu conheço, né? Pouquinho de você, eu acho que, na verdade, o seu tema retrata você, né? Você é vamos dizer, já é uma enfermeira que lida bem com a questão do idoso, lida com afeto, com amor, né? Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, que isso nem todos têm essa afinidade, na verdade, até a geronto é uma minoria, e você expressa muito bem esse carinho, então eu acho que o seu tema, enquanto você falava, para mim ele retratou você, a sua preocupação com o idoso, sua preocupação com a família, e isso é muito importante, né? Você trouxe o amor que você carrega pela causa na sua fala. Eu acho que foi bacana você ter aprofundado em família, como a gente também uma vez lá atrás conversou, né? Você delimitou a questão do cuidado para a família, embora dentro da família existam mais afunilamentos possíveis ainda, né? Porque viver com um idoso com Alzheimer é um desafio. Acho que você falou bem, você trouxe segurança na sua fala. E a minha pergunta final para você é: mediante tudo que você estudou, qual é realmente o maior desafio para esse enfermeiro apoiar essa família? Olha, Dai, eu acho que o maior desafio, às vezes, é a aceitação da família. Porque eu falo, assim, que isso mistura um pouco com a minha pessoa, com a minha história de vida, entendeu? Então, assim, mas eu acho que é a aceitação da família, porque às vezes o enfermeiro, ele quer orientar, ele quer falar, só que muitas das vezes eu sei de casos que o enfermeiro vai na casa do idoso, a família não abre a porta, a família não recebe. Então, eu acho que a aceitação da família, da enfermagem, da equipe multiprofissional, entrar no cuidado. Eu acho que esse é o maior desafio. Muito bom. Parabéns, viu? Professor Tarcísio, fica à vontade. Parabéns, Gleiva. Gostei bastante também do teu trabalho. Eu acho interessante porque você tocou num assunto que eu estava até pensando ontem, para preparar também um outro trabalho. É o cuidado da família do paciente. Não só focado no paciente. Então, é um desafio grande. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar hoje em dia focando a CIF, né, que é o Código de Independência Funcional do paciente, mas lembrando que o paciente é o quê? Ele tem um ambiente, ele tem uma família, tudo ao redor dele, e faz parte do contexto, né, da terapia, seja ela de qual profissional que estiver trabalhando. Então eu gostei bastante, e hoje em dia existem ferramentas para avaliar essa qualidade de vida, a qualidade do cuidado e a qualidade, né, da saúde do cuidador, seja ele familiar ou não. Você chegou a verificar alguma coisa sobre isso? Sobre as ferramentas? Eu li alguns artigos sobre isso, que tem um centro em São Paulo que usa essas ferramentas. Só que eu não cheguei a aprofundar sobre isso. Mas eu li sim um artigo, mas eu vou continuar estudando. Sim, então, eu ia te sugerir, inclusive, se você quiser, né,
complementar o seu trabalho, existe uma escala chamada Zarit. Ela avalia exclusivamente o cuidador, o familiar do doente, do paciente. Entendi. E ela quantifica a qualidade de vida, né, a necessidade do cuidador. E isso faz parte da terapia, né, com o paciente. Então, vou pesquisar, assim, já até anotei aqui. Isso serve para a gente no dia a dia também, não só para pesquisar. Com certeza. Né? Mas parabéns, viu? Obrigada. Nós vamos interromper só e já voltamos, tá bom? Ah, tá bom. Leila. Foi. Voltamos, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para ler a ata para você, mas parabéns, tá? Você foi aprovada. E eu vou ler aqui a ata para você. Tá bom. Só o horário aqui que está alterado, mas depois eu vou mudar, tá bom? Tá. Bom, aos 18 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram-se os professores da banca examinadora abaixo, relacionados para a defesa oral do TCC intitulado Cuidados de enfermagem com a família do paciente portador da doença de Alzheimer, sob responsabilidade da discente Gleiva Quelita Carvalho Pereira, apresentado das 4 às 4h30, com conceito final de 3.500 pontos. Parabéns, Gleiva. Obrigada. Parabéns, Gleiva. Muito sucesso para você, viu? Obrigada. Deus abençoe muito aí sua jornada. Amém. Vocês também. Obrigadão, viu? Nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.